Você falou, né? Vocês falaram, poxa, a gente quer saber aonde que aceita, onde que não aceita. E aí vocês fizeram esse quadro, eu achei que isso foi muito bom. A Carola falou da questão das taxas e tudo mais. Talvez hoje algumas pessoas utilizem para coisas um pouco maiores. Eu vou dizer, por exemplo, que eu já vi anúncio de apartamento lá em Balneário Camboriú, litoral aqui de Santa Catarina, ó, aceitando Bitcoin em pagamento. Então, talvez para isso acho que faça muito sentido. Mas a pergunta que eu tenho, gente, é assim: ok, a gente talvez não vai conseguir uma escalabilidade tipo dólar, né? Tipo, sei lá, real ou alguma coisa assim, porque é só ligar a impressora e vai, né? Ligar a impressora é a coisa mais fácil do mundo, a consequência a gente discute depois. Mas aí eu fico na dúvida se eventualmente lá na frente o Bitcoin ou algumas criptomoedas como um todo, se elas vão continuar sendo vistas ou utilizadas como moeda de troca, ou se talvez tenha uma grande chance, por exemplo, de se tornar um ativo, por exemplo, do mercado financeiro, e que as pessoas vão olhar muito mais para esse lado de reserva de investimento, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a visão de vocês, tipo, lá para frente, assim? Bom, meio dúbio da minha parte, assim, porque a gente, como a gente quer botar em prática, a gente quer que seja uma moeda, né? A gente quer que as pessoas usem, a gente quer ver as pessoas trocando em Bitcoin, talvez não na camada 1, que a Cacá falou que as taxas vão ficar cada vez mais altas, mas talvez em camada 2, através da rede Lightning. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que, nesse momento, toda a narrativa do mercado financeiro, a narrativa dos bancos centrais, inclusive, é que não é moeda. O que é moeda é o que a gente pode imprimir. Então, é muito difícil essa queda de braço, né? Então, a gente observa que, sim, talvez vá ser uma moeda a partir do momento em que as pessoas quiserem usar, porque uma rede descentralizada depende da adoção das pessoas, dos comerciantes, do sistema financeiro como um todo, né? E isso vai depender de inúmeros fatores. Uma crise inflacionária mundial, não sei, talvez uma crise de perda de privacidade por causa dos sistemas digitais que vão ser implantados e aumentados com as CBDCs, as criptomoedas não, as moedas digitais dos bancos centrais, talvez. Então, a gente não sabe qual que vai ser esse caminho. O que a gente sabe é que, nesse momento, sim, Bitcoin já é considerado uma reserva de valor alternativa. Até o Ray Dalio falou esses dias que ele considera Bitcoin uma reserva de valor alternativa ao ouro. Então, o Bitcoin está pegando um pouquinho do market cap do ouro. E, claro, isso precisa ser consolidado, porque isso ainda não é uma unanimidade entre os investidores, gestores globais. Mas a gente tem, sim, a expectativa que um dia seja uma moeda, porque, como o ouro foi no passado, né? As pessoas escolheram utilizar o ouro como dinheiro, só que o ouro tem 6 mil anos de vida, né? A gente usou ouro por 6 mil anos, começou com civilizações antigas, incas, astecas, Egito, Roma, sabe? E o Bitcoin tem 12 anos, é extremamente jovem, e a primeira moeda digital, o primeiro ativo digital que é programável, que é escasso, que a gente consegue prever a inflação dele ao longo do tempo, ao longo dos anos. A gente sabe que no ano de 2140 vai ser criado o último Bitcoin. Então, a gente consegue prever como é que o Bitcoin vai se comportar no sentido de código e emissão, mas a gente não consegue prever o preço dele, porque isso depende do aspecto psicológico, que são as pessoas, são o mercado. Então, difícil essa pergunta, né? Eu espero sim que Bitcoin vire uma moeda, mas vai depender da adoção das pessoas. Sim, agora eu fiquei na dúvida, porque, beleza, 2090 você falou, né, que a 2140. previsão... 2140, nossa, 50 anos na frente eu coloquei, mas vamos lá. 2140, você falou que seria o último Bitcoin, talvez, que iria ser minerado, enfim, não sei se é assim que se fala. E aí, depois disso, o que acontece? A gente vai ficar girando aquilo que tem, ele vai ser fatiado em várias partes. Como que isso vai funcionar? Tipo, porque a impressão que eu tenho é que se a gente tem esse limite, você vai ter uma escassez muito grande, o valor pode ir lá para as alturas, por exemplo. E aí, como que a gente faz com que mais pessoas tenham acesso a essas criptomoedas que são limitadas, por exemplo, em 21 milhões? É isso, né? Uhum. Fiz o Isso. dever de casa? Isso, Bom. perfeito. Então, o Bitcoin ele é divisível em 100 milhões de partes, né? Então, a menor unidade de medida do Bitcoin é um satoshi. Então, você tem mais de 1 quatrilhão de satoshis dentro da rede Bitcoin que podem circular. Isso é bastante. Então, justamente pelo Bitcoin ser escasso, ele tende a ser um dinheiro deflacionário. Então, ele sempre vai se valorizar em relação ao restante da economia, que é o oposto das moedas fiat, né? Então, conforme os governos imprimem dinheiro, elas inflacionam, elas perdem dinheiro, elas perdem valor em relação ao restante da economia. Então, sim, ele vai subir de preço ao longo do tempo, no longo prazo, ninguém sabe quando e em que momento isso vai acontecer,
E só que isso é completamente absorvível, porque se é extremamente divisível, as pessoas não vão precificar em bitcoins as coisas, não vão trocar bitcoins inteiros, né, como aconteceu lá no início da rede. As pessoas vão trocar satoshis. E os satoshis existem, né, 4 trilhões dentro da rede Bitcoin, então é super fácil de ser absorvido e adotado como uma moeda. Claro, depende da adoção, depende da tecnologia melhorar, dessas camadas tecnológicas melhorarem também para facilitar as trocas. E tem uma teoria que fala também que o sistema financeiro tradicional ele pode ser, inclusive, essa camada 2 do Bitcoin. Como as pessoas, os bancos vão centralizar de alguma forma uma parte dos Bitcoins, esses Bitcoins que vão ser trocados entre as pessoas na economia. Mas tudo é teoria, né? A gente está tentando espiar e ver o que vai acontecer no futuro.